Boa tarde, eu sou a professora Maélia, do Instituto IESB, e nessas aulas nós iremos fazer uma revisão, do módulo básico da apostila de Libras básica, Vocês já têm acesso a essa apostila, então vocês podem acompanhar todo o conteúdo, pela apostila. O primeiro conteúdo que nós iremos estar passando para vocês é o que é Libras, e acerca do alfabeto manual. Então, ponto de partida para entender o que é a língua brasileira de sinais é entender, diferenciar o que é língua de linguagem. Então, a linguagem é qualquer forma de comunicação que você utilize para se comunicar, Que pode ser desde um código que você utilize, por exemplo, esse aqui, se eu fizer, vocês vão entender que é legal. Ou se eu utilizar essa expressão aqui, vocês vão entender que é tchau, Eu não preciso falar, mas através desse meu meio corporal de comunicação, vocês vão entender. Então, o que seria essa linguagem? Qualquer meio de comunicação que eu utilize para se comunicar com o outro. Não tem uma estrutura. Pode ser através de código, pode ser através de mímica, pode ser através de qualquer coisa que você utilize para você se comunicar com o outro. Já a língua, não. A língua, para que ela possa ser classificada e reconhecida enquanto língua, ela precisa ter uma estrutura organizacional que possa entender, que você possa entender que é uma língua. Uma estrutura fonológica, morfológica, que estruture essa língua com todos os falantes de determinada língua. No caso, nós estamos falando da língua de sinais. A língua de sinais, ela é uma língua sinalizada. Sinalizada quer dizer feita através de configurações de mãos ou de sinais. A nossa língua que nós falamos é chamada de língua oral, porque nós utilizamos a fala, nesse meio de comunicação. Então, a língua de sinais, que é a Libras, Língua Brasileira de Sinais, ela é e foi reconhecida através da Lei 10.436 de 2002, enquanto meio de comunicação oficial brasileiro que vai reconhecer esse meio de comunicação dentro da comunidade surda, entendendo que a comunidade surda não é feito só por surdos, mas é feito por todas as pessoas que utilizam como meio a Libras para se comunicar, tá? Pode ser surdos ou não. Uma coisa que nós temos também que entender quando nós falamos de língua brasileira de sinais é que a língua, de sinais, ela não é universal. Quando nós falamos que a língua de sinais ela não é universal, a gente quer dizer que cada país tem a sua determinada língua. A nossa brasileira é a língua brasileira de sinais. Em outros países, vamos dizer, pensar aqui os Estados Unidos, a língua americana, existe também uma língua de sinais americana, que é a ALS. Então, cada país tem a sua língua de sinais, assim como tem a sua língua oral. O que a gente precisa compreender também quando a gente fala de língua brasileira de sinais? Que a língua brasileira de sinais é uma língua agráfica. O que isso quer dizer? Não existe grafia de língua de sinais aqui no Brasil. É uma língua sinalizada, certo? Quando nós falamos em língua de sinais, outros pontos que tem na apostila de vocês que é bom a gente destacar é que cada país, como eu já falei para vocês, vai utilizar a sua língua específica. E essa língua específica, quando a gente pensa em língua específica, a gente também vai pensar no alfabeto manual datilológico, que é o assunto que nós iremos continuar a falar para vocês. O que seria o alfabeto manual datilológico? Algumas pessoas falam alfabeto manual, outros datilológico, é a mesma coisa. Nada mais é do que o alfabeto nosso, da língua portuguesa, de A a Z, só que feito através das mãos, ou seja, é sinalizado. Então, o alfabeto manual, a gente tem que compreender que ele é utilizado só quando uma palavra não tem ainda um sinal, Ou seja, ela ainda não tem um sinal na língua para os surdos. Quando ela não tem um sinal, aí eu vou utilizar em datilologia, que é as letras. Por exemplo, geralmente a gente utiliza muito em datilologia o nome de pessoas, nome de lugares,
ou qualquer uma outra palavra que não tem ainda um sinal, né, na Libras. Por exemplo, o meu nome é Maeli. Então, se eu fosse colocar meu nome, eu iria colocar dessa forma, num primeiro momento. Porque ela ainda não teria ainda um sinal. Mas vamos dizer que o surdo ele já me deu um sinal para mim. E o meu sinal, esse aqui é a configuração de sinal, é esse aqui. Então, a partir do momento que o meu nome ele já tem um sinal, eu não preciso mais agora fazer em datilologia para o surdo uma L, assim. Todas as vezes que o surdo for falar comigo, eu só preciso dizer que o meu nome Maeli é esse, tá? Então, cada pessoa, o alfabeto manual datilológico, ele só vai ser utilizado em coisas, lugares, pessoas, qualquer coisa que não tenha ainda um sinal. Aí você utiliza datilologia. Então, vamos agora aprender como é que se faz o alfabeto manual. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, F, G, como faz o H? Então, H, letra I, o J é só cair, J, o K, essa mesma configuração que você utilizou para H, só que ele para cima, K, letra L, M, N, O, P. P, mesma configuração do H também. P, o quê? Q, R, S, T, U, V, W, X, como se fosse um ganchinho só com o dedo, X, Y, tá? Y, e o Z, é feito o desenho do Z com o dedo, com o indicador, tá? Então, vocês treinem mais esse alfabeto manual em casa, e aí a gente se vê na próxima aula.